amores, tudo bem com vocês? Antes da gente começar o vídeo, dá aquele abraço. Gente, algumas pessoas têm me inscrito, me pedindo pra falar sobre o livro Super Attractor, que não tem ainda no Brasil. No Brasil provavelmente vai chamar Super Atração, eu acredito. E eu ainda não li esse livro todo. Mas eu queria trazer um assunto do começo desse livro, que eu acho que faz muita diferença pra mim e que eu acredito que vai fazer muita diferença pra você também. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Que é o seguinte, tem uma coisa que a Gabi fala, que é o seguinte: você se considera merecedor de todas as coisas boas? Você se considera realmente merecedor de receber coisas boas? Esse, inclusive, também é um assunto que muita gente me escreve e fala assim: Mel, às vezes eu acho que eu não consigo atrair as coisas que eu gostaria porque eu não me sinto digna e merecedor, né? E a gente precisa se sentir digno e merecedor de alcançar tudo aquilo que a gente gostaria para que as coisas realmente aconteçam pra gente. A gente só vai conseguir determinada coisa a partir do momento que a gente se acha digno de receber aquilo, tá? E aí, no começo desse livro, eu vou contar até a história de Gabi aqui pra dividir com vocês, né? Antes de a gente entrar no livro, tem uma história da Gabi que é o seguinte: hoje em dia ela é mãe de Oliver, né? Ela tem um filhinho, mas ela passou 3 anos tentando engravidar e não conseguia engravidar. Quando ela começou nessa tentativa de tentar engravidar e ela não conseguia engravidar, ela começou a ficar muito frustrada com aquele objetivo que ela tinha. Então, às vezes, você tá com algum objetivo aí na sua vida de alcançar uma determinada coisa, de conseguir um determinado dinheiro em tanto tempo, e você colocou aquilo pra você como uma meta que você tinha que atingir no tempo exato. E aquilo, como não está acontecendo no momento que você gostaria, começa a te deixar nervoso, começa a te deixar triste, começa a te deixar frustrado, e você começa a achar que você não é merecedor, que você não vai conseguir, que aquilo funciona pra outras pessoas, mas não funciona pra você. Você tem que imaginar que você tá num processo de materializar aquilo que você deseja. E durante todo esse processo, você tem que manter a sua vibração em alinhamento com aquilo que você quer atrair. E você tem que manter sua vibração lá em cima, você tem que manter sua vibração positiva para que realmente aquilo flua de maneira natural para sua vida. Quando a gente tá em alinhamento com Deus, quando a gente está em alinhamento com o divino, com o universo, as coisas fluem de maneira muito natural. Então, quando as coisas não estão acontecendo no momento que a gente gostaria, é porque a gente precisa se alinhar ainda um pouco mais, e não o contrário, começar a duvidar, começar a achar que não vai dar certo. Então, Gabi, ela teve essa dificuldade para engravidar, né, no tempo que ela gostaria, começou a ficar ansiosa e ela percebeu que quanto mais ansiosa ela ficava, mais ela se desconectava do fluxo do universo e mais ela não estava conseguindo ter esse neném. E ela entendeu que ela precisava voltar para o fluxo, que ela precisava se conectar novamente e começar a emanar as melhores vibrações. Então, o que ela fez nesse processo? Ela falou: eu vou largar essa rigidez do tempo para engravidar, eu vou largar essa rigidez de que eu tenho que conquistar isso nesse determinado tempo, porque a gente começa a se comparar. Ela falou que começava a me comparar com outras mães que conseguiam ter seus filhos, e eu pensava: aí comigo não vai acontecer, e é realmente assim. Então, se você está vivendo uma situação onde você está se comparando, onde você está ficando ansioso porque você ainda não conseguiu alcançar aquilo que você gostaria, às vezes você tem que largar de mão e soltar um pouco o tempo, o momento e até aquela ideia fixa naquele momento, para você se energizar cada vez mais, entrar novamente no fluxo, né, que eu chamo de vórtex. Eu vou trazer inclusive um vídeo sobre vórtex para vocês, né, em breve vou gravar para vocês explicando sobre como que funciona o vórtex, mas a gente tem que voltar pro nosso alinhamento com o divino e pro nosso fluxo com o universo, tá? Então, o que ela fez? Ela falou: eu vou largar de mão isso tudo e vou focar no que tá sendo incrível na minha vida nesse momento. O que tá sendo incrível nesse momento? É o meu casamento, é o meu trabalho, é o livro que eu tô escrevendo. Na sua vida sempre vão ter coisas que estão acontecendo maravilhosas e que você deixou de focar para poder focar naquilo que você quer muito atrair, tá? Mas se a coisa não está fluindo no tempo e no momento e da forma que você gostaria, o mais importante é que você esteja conectado com as melhores vibrações, com as melhores energias, que você esteja realmente no fluxo do universo, tá? Então ela fez isso, ela abandonou aquele projeto, né, colocou de lado, digamos assim, e ela começou a se dedicar para tudo que estava indo muito bem. E aí ela voltou pro fluxo, as coisas começaram a acontecer em vários aspectos, no trabalho, no casamento, e tudo indo bem, e de repente ela engravidou. E isso acontece com muita gente, é impressionante. Às vezes a pessoa quer muito ter um filho. Vocês já ouviram uma história assim de alguém que quer muito ter filho, não consegue engravidar por nada, vai lá e adota, e aí ela sai daquela
ansiedade e de repente ela engravida. Eu conheço muita gente assim, que queria tanto engravidar, achava que era um problema, que não podia, que não conseguia, e de repente quando adotou, conseguiu engravidar porque realmente relaxou e largou de mão um pouco e soltou aquilo pro universo. A felicidade, né, de ter um filho, mesmo que não tenha sido concebido por ela, né, mas a felicidade de adotar, a alegria daquela criança, fez ela entrar no fluxo, na alegria, na energia, e ela conseguiu depois engravidar. Isso é muito comum de acontecer. Então, se alguma coisa não está fluindo na sua vida e parece que não está dando certo no tempo que você gostaria, é importante você redirecionar o seu foco para algo que está dando muito certo. O que está dando muito certo? Você vai focar nisso. Quando você voltar para o fluxo do universo, você vai ver como as coisas vão voltar a fluir. O importante para a lei da atração é você emanar as melhores vibrações. Teve alguém que me escreveu, inclusive, há pouco agora no Instagram, falando assim: Mel, um colega meu não estava pensando no sorteio, se inscreveu no sorteio, acho que era para ganhar um carro. Um colega do trabalho acabou ganhando um carro, mas ele nem tinha pensado nisso. Ele falou pra mim que nem focou nisso, nem pensou nisso, que escreveu lá e largou. Como é que ele conseguiu materializar? Gente, conseguiu materializar porque ele estava no fluxo da alegria, da positividade, a energia dele estava lá em cima. Tem gente que atrai um monte de coisa boa que a pessoa nem desejou, e tem gente desejando um monte de coisa, desejando, mas trazendo ansiedade, trazendo tensão, né? Então, o mais importante para a lei da atração é a vibração que você está emanando. Com certeza a vibração que esse cara emanou de alegria, de felicidade, de tranquilidade, ele fez com que ele ganhasse esse sorteio de uma maneira muito tranquila. Então, o que vai atrair não é o que você pensa, é o que você vibra, é o que você emana. Então, é a energia que você está emanando para o universo é que vai fazer os seus desejos se materializarem, tá? E eu vou abrir o livro aqui numa parte que eu achei bem interessante para contar para vocês, que é o seguinte, ela falou, né? Eu estou fora de alinhamento com o universo quando eu estou me focando em objetivos externos e eu estou me desfocando da alegria da vida, do joy of life, né? Então, se eu estou focando no objetivo externo que eu quero e quando eu foco nisso, eu me desconecto da alegria da vida, de viver o dia a dia com prazer, com amor, focando nas coisas positivas, sendo grato pelas coisas que eu tenho, né? Por isso que eu falo tanto da prática da gratidão. Se eu faço isso, não adianta, justamente eu vou sair desse alinhamento com o divino, desse alinhamento com o universo, e dificilmente as coisas vão acontecer. Então não adianta você só focar naquilo que você quer, se você também não está tendo prazer no seu dia a dia, não está sendo feliz no seu dia a dia, né? Não está sendo grato pelas coisas que você tem. Ela falou, quando eu estou desalinhado, eu estou tentando o tempo todo controlar as circunstâncias para fazer aquilo acontecer. Que era, né, foi essa questão da gravidez para ela. Você tenta controlar, você vai lá, compra aquele teste, né, como é que se chama? Do período fértil, faz tudo controlado demais. E você tenta controlar de todas as formas e aquilo não flui. Não flui justamente porque você, pela sua tentativa de controlar demais, você não está confiando. Quando a gente tenta manter esse controle é porque a gente não está confiando, a gente não tem certeza que vai acontecer. Porque quando a gente tem certeza, a gente não precisa, né, focar em todas essas coisas, em controlar todas as variáveis. E aí ela completa, quando eu estou nesse estado, minha energia é baixa, eu me sinto com pouca energia física para fazer as coisas no mundo, eu fico me acabando de fazer as coisas para poder dar certo, né, struggle para fazer as coisas acontecerem, e eu perco esse flow, que é essa energia tranquila, essa inspiração que flui naturalmente. Então todos os dias a gente tem que estar no fluir da vida. Em contrapartida, quando eu estou no fluxo do universo, quando eu estou alinhado com o universo, eu me sinto feliz, eu me sinto animada, independente da circunstância que aconteça na minha vida, eu estou sempre confiando de que Deus está preparando o melhor pra mim. Eu que tô falando isso, tá? Mas ela fala, né? Eu tô positiva, eu tô esperançosa, eu tenho certeza que as coisas boas estão vindo pra mim. Então eu sinto uma energia criativa no meu dia. E é impressionante, quando a gente tá alinhado com o universo, você vê que como tudo flui naturalmente, é impressionante. Eu desejo um livro, o livro cai na sua mão. Eu desejo fazer um determinado curso, aquele curso abre as vagas naquela época que eu tenho dinheiro para pagar. Então assim, o universo vai provendo de uma maneira muito tranquila. E o que a gente faz quando a gente não tá em alinhamento com o universo? Quando a gente se toca, a gente percebe que a gente não tá alinhado, a gente pode escolher novamente a todo instante. A todo momento você pode escolher se alinhar novamente, se realinhar. Tá? Eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu já contei num vídeo muito antigo que eu tava uma vez
procurando uma casa para alugar quando eu vim morar aqui no Vale do Silício pela primeira vez. E nada dava certo. Toda casa que eu ia não era o jeito que eu queria, não era o tamanho que eu queria, nada dava certo, era impressionante. Até que eu percebi que eu tava começando a ficar angustiada. Eu e o Lucas, a gente começava a brigar por coisas pequenas, começava a ficar irritada, pensei, ai, não vai dar certo. Até que eu falei, gente, eu tô totalmente desalinhada para tudo, que eu preciso me alinhar de novo. E eu falei, Lucas, eu vou voltar pro carro. Eu voltei pro carro, fechei meus olhos, fiz uma oração, me conectei com Deus e falei, Deus, eu quero a sua vontade, que apareça uma casa que esteja realmente em alinhamento comigo, que seja um lugar que vai me trazer felicidade, sabe? Que seja um lugar que eu vá me sentir em paz com meus filhos, né? Eu só tinha a Luísa quando eu vim pra cá. E aí eu me conectei, eu me tranquilizei, eu voltei, né? Porque a gente tava fazendo várias visitas o dia inteiro. Aí eu falei assim, não importa as visitas que tem hoje, eu tô bem. Eu sei que vai aparecer que a casa é nossa. Gente, pouco tempo depois apareceu uma casa assim, especial, que era uma casa assim que a gente amou morar e que foi incrível pra gente. A gente amou a casa, que nos trouxe muitas alegrias naquela casa e foi assim, um achado, sabe? E tudo fluiu. No momento que a gente se conecta, que a gente volta. Então a gente pode escolher a todo momento voltar, né, pra esse fluxo, voltar pra esse alinhamento. E aí eu grifei essa parte que eu achei muito legal, que ela fala assim, a chave para voltar pro alinhamento é apenas querer. É apenas desejar. É num instante você se perdoar. Perdoar você por você ter medos. Perdoar você por você ser ansioso. Perdoar você por isso tudo. Não ficar se culpando, porque a culpa só traz coisas negativas. Eu me perdoo porque eu tô ansiosa. Eu me perdoo porque eu tô angustiada. Tô doida pra que isso aconteça. Eu confio, sabe? É voltar a confiar. A gente pode começar uma nova história. A gente pode mudar nossa percepção a qualquer momento. E a gente, quando a gente faz isso, a gente diz para o universo que a gente está aberto para os milagres acontecerem. Coisas que a gente nem imaginava que fosse possível começarem a acontecer. E tem uma parte aqui no livro que eu achei bem interessante, que ela fala o seguinte, ó. Low vibe thoughts become addictive. Ou seja, pensamentos de baixa vibração, eles são viciantes. Quanto mais você pensa, mais você pensa. Isso serve para baixa vibração e alta vibração também. Por quê? Porque a gente, no nosso cérebro, tem os nossos neurônios. E eles estão ali prontos para se conectar com outros neurônios. E a gente teve várias crenças na nossa vida, né? E pensamentos que estão ali adormecidos. E quando a gente pensa um determinado pensamento lá, o nosso neurônio vai mandar informação para outro neurônio, que vai mandar para outro, que vai mandar para outro. Então, quando a gente começa a pensar negativamente, a gente vai influenciar um outro pensamento, que vai influenciando o outro, e vai mandando essa mensagem negativa de um neurônio para o outro, e vai se conectando com histórias da sua vida, com coisas negativas que você passou, e sua vibração vai caindo cada vez mais. Então é o seu papel interromper essas conexões no momento que você perceber, como eu fiz, né, no negócio da procura da casa, e voltar para o seu estado natural. E aí ela faz uma pergunta aqui no livro. Mas então, você quer ou não mudar seus pensamentos? Não, eu quero, mas... mas a questão não é essa. A questão é que eu passei por isso, blá, 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 blá. Toda vez que você estiver justificando com mais, é porque você realmente, no fundo, não quer. Você não quer largar de mão daquele pensamento, daquele comportamento. Então, você quer mudar? A resposta tem que ser sim, quero. Não, eu quero mais, não dê justificativa. Você é capaz de modificar isso se você quiser. E esse método de escolher novamente, a Gabi chama de Choose Again Method, que é o método de escolha novamente. É muito simples, sabe, gente? Mas ela fala só o seguinte, toda vez que você se encontrar fora de alinhamento, sem estar nessa conexão com a sua própria paz, é um sinal de que você está fazendo todo esforço, em vez de confiar numa força maior. Então eu acredito numa força maior e eu acredito que estamos todos conectados. Eu chamo de Deus, mas você pode chamar de força maior, força universal, Buda lá, não sei o que nome você vai chamar. Mas eu acredito numa força maior. E quando a gente confia que a gente está sendo guiado, que as coisas realmente vão ser apresentadas pra gente no momento que a gente precisa, a gente não precisa ficar ansioso, angustiado, querendo controlar tudo. Então a gente sai um pouco desse controle e consegue escolher novamente, tá em fluxo com essa força maior. E aí ela fala isso, é só escolher novamente. Identifique o seu pensamento, perdoe aquele pensamento que você está tendo, perdoe a você, não fique se culpando. E depois, escolha fazer diferente. Escolha se conectar. A partir desse momento, quando você faz isso, você pode se conectar, né, através de uma oração, e você vai entregar aquilo que você está vivendo, aquela situação que você está vivendo, para uma força maior, para que
você se conecte com essa força maior e fique tranquilo de que tudo vai ser oferecido para você da melhor forma possível, e que você não precisa controlar todos os fatores. E como a gente fala muito aqui na lei da atração, né? A gente não precisa saber o como aquilo vai acontecer. A gente precisa se conectar, emanar uma vibração, entrar em movimento. Claro, eu tava procurando a casa, eu tava fazendo tudo, mas não de uma forma desalinhada. Sabe, eu comecei a fazer de uma forma alinhada, tava super animada. Quando eu vi que começou a não dar certo, eu comecei a ficar muito angustiada, ansiosa, desesperada, achando que eu não ia achar a casa que eu queria. E a gente tinha um tempo pra achar, porque a gente precisava colocar a Luísa na escola. Então tudo isso tava me deixando muito ansiosa. Mas as coisas só começaram a fluir no momento que eu decidi, peraí, eu não tô fluindo junto com o universo, eu não tô no fluxo com o universo, eu não tô conectada com Deus, né? Então deixa eu parar tudo que eu tô fazendo e voltar à minha conexão. E aí quando eu voltei à minha conexão e me senti feliz, né? Pronta pra voltar a olhar as casas novamente. Aí eu voltei, saí do carro, voltei a olhar as casas, tudo começou a fluir. Então é impressionante. Eu lembro até que eu pedi um sinal nessa época e aí eu vi o sinal que eu queria através de números e foi incrível, assim. Tá? Então é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, passa lá. Meu Instagram é Melodia Morena. A gente conversa todos os dias por lá, tá? Então escreve lá pra mim e fala: olha, Mel, vim lá do canal do YouTube, que eu quero muito te conhecer também, tá? Um beijo muito grande, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.